Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola. Vamos falar aí dos nossos representantes alagoanos. CSA ontem aí que levou uma pisa aí do Ipiranga, enfim. Luiz, muito bom dia. Prazer te receber aqui mais uma vez, cara. Bom dia, Raí. Bom dia a todo o pessoal. Bom dia a nossa Alagoas, os nossos clubes. E estamos aqui para mais um dia de trabalho aqui com o Papo de Bola. Tem Clube de Regatas Brasil também que joga amanhã, mas vamos começar a falar do CSA, Luiz. CSA que perdeu por 1-0 ontem. E Igor Magalhães que se pronunciou. Queria ler aqui e você comentasse em cima da opinião do treinador. Quando as coisas não acontecem, a gente não pode se apegar nas desculpas. Vê só, viu? Nas desculpas. Até porque eu nunca trabalhei dessa forma. Sempre assumo todas as responsabilidades que me cabem. Não fizemos aqui o que o jogo pedia e hoje pagamos pelo mau resultado. Ele fala também, ele assegura, na verdade, que o aspecto físico não prejudicou. O que é que você acha aí do posicionamento do Igor Magalhães e do resultado, Luiz, também, que não foi favorável ao Centro Esportivo Alagoano? O Igor Magalhães assumir a responsabilidade para ele não vai adiantar nada. O CSA perdeu o jogo, aí depois que perde, o técnico, eu assumo a responsabilidade para mim. Isso daí não adianta nada, não vai adiantar nada. O que a torcida quer é os 3 pontos, é o time competitivo no campeonato. Poderia hoje estar dentro do G8 da Série C bem mais tranquilo, mas com o futebol que está apresentando, com o futebol que vem desempenhando em campo, eu não consigo acreditar que o time tenha uma partida tão excelente como teve contra o Grêmio e no jogo pós ter um desastre desse em campo. Aí o técnico depois vem dar entrevista que assume a responsabilidade para ele. Não é assim não, minha gente. O tempo está correndo, o tempo está passando. No Brasil, futebol é resultado, é imediatismo, é para já, é para já. Aí depois, eita, eu assumo a responsabilidade para mim porque o time perdeu. Isso daí não adianta nada. Para a gente né, para os torcedores é uma carta fora do baralho, como diz o ditado. É entrevista, entrevista sem noção. E apesar dele falar essas questões, Luiz, parece até que a gente não assistiu o jogo. É que ele diz, a culpa é minha e eu também acho, Igor. Eu acho que realmente a culpa é sua. Falta às vezes, Luiz, ele ser mais incisivo. Pelo menos na minha opinião, né? O time não foi bem no primeiro tempo. Gente, vem cá, o que é que tá acontecendo? Peraí, o que é? Qual a dificuldade? Porque o CSA treinou bem, apesar da viagem desgastante. O CSA foi para Chapecó, de Chapecó foi para o Sul. Ok, beleza. Jogo contra o Grêmio, partida passada. O físico foi muito elevado. Ok, sim. Mas não pode sair do melhor jogo do ano para o pior. É como os gremistas vieram aqui achando que era obrigação do Grêmio ganhar a partida. Eu acredito, lá vai eu, tipo um gremista, que o CSA deveria ter trazido pelo menos um empate, Luiz. Pelo menos eu penso assim, né? O Ipiranga não tinha ganhado de ninguém ainda. Foi ganhar justamente do CSA. O CSA que era invicto, não tinha perdido, perde justamente ao Ipiranga. É um desastre o jogo do CSA. Eu assistindo, na verdade, me faltou a paciência. Faltou a paciência. Eu não consigo assistir um vídeo, um jogo, com um nível técnico tão baixo. Tão baixo, eu digo, não tem condições de assistir o jogo do CSA, não acredito. Gramado também não ajuda. Né? Um gramado seco, na verdade, um gramado seco, campo em suas dimensões tranquilo. Agora um gramado duro, seco, deu para perceber. E o time não rendeu em campo. O Felipe Albuquerque, um desastre na lateral. O Islan também não competiu, não deu.
Sabe, é difícil até comentar o jogo, sinceramente. Ficou difícil até para os comentaristas que gostam do bom futebol comentar o jogo. Porque o pessoal fala muito de futebol de engenho, de futebol de usina. Eu tenho visto nos engenhos times melhores do que O jogo de o ontem. jogo de ontem, sinceramente. E me desculpe, não estou querendo, não é demérito, não. Não é querendo menosprezar o trabalho do pessoal, não. Mas se for para jogar nessa situação, nessas condições, fica difícil se classificar no campeonato. É um campeonato de pontos corrido. Não tem o jogo da volta, é um jogo só. São 19 rodadas, tem que ter uma margem de 30 pontos para se classificar no campeonato. E se for com esse futebol medíocre, vou dizer assim, medíocre, pequeno, que o CSA jogou ontem, não se classifica, não. Pensem direitinho, analisem. A diretoria chegue junto, converse com o técnico e diga o que foi que houve. Que acordou numa semana e com 2 dias dormiram de novo. Não dá para entender, não. O time do CSA, o que apresentou ontem em campo, sinceramente, foi uma sonolência, erros de passe, coisas infantis, coisas infantis. Erros de passe que dá até agonia pra gente que não somos atleta. Né? Que eu digo, não tem condições de um atleta, de um homem profissional, dar um passe desse com 2 metros de distância um para o outro, é errado desse Ô, jeito. Luiz, dá aquela impressão que se fosse eu, tinha acertado. Não, se fosse eu, tinha acertado. Muito bem, a gente comentou também, referente aí a essa briga política no Centro Esportivo Alagoano, muda o estatuto, não muda? Inclusive tem uma reunião hoje, né? Vamos esperar aí para ver o que é que muda aí, revelar realmente qual o intuito dessa reunião. E será que isso não refletiu em campo? Eu acredito que nem tanto, mas será que atrapalhou o desempenho do CSA, Lúcio? Como eu falava para você, eu não via situação para isso daí repercutir em campo, não. Acredito que não, Raí. Acredito que não. O time jogou bem contra o Grêmio, concentrou, viajou. Teve nem tempo para saber dessa reunião. O time não teve nem tempo para saber dessa reunião. E jogou esse desastre. Um time volúvel. Um time volúvel, como uma folha seca no tempo. Sem trabalho nenhum. Sem. Eu digo, não, acho que nem concentraram. Pelo que eu vi ontem em campo. Nem concentrado. Me desculpe, a diretoria, me desculpe o time. Eu acho que a voz dos comentaristas, a voz das pessoas que são YouTube é a voz da torcida. É É a a voz, extensão da né? arquibancada, né? É a voz da torcida, a extensão do pessoal. E a grande nação azulina, sinceramente, hoje eu digo para você, eu sou muito fã do futebol alagoano. Eu torço que o futebol alagoano, venho sempre falando aqui no programa, que o futebol alagoano, no contexto geral, no contexto completo. Ah, Luiz, você é torcedor do CSA, do CRB, do Asa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero ver o futebol alagoano alavancar. Sabe? Nós temos o nosso clube para torcer? Temos sim, mas eu quero ver o futebol alagoano alavancar no contexto geral, gente. Eu sou desse tipo muito transparente, gosto de ver as coisas honestas, as coisas certas. A diretoria do CSA, a doutora Miriam Monte, tem um bom trabalho. O CSA tem essa questão política dentro do CSA que isso só atrapalha o tempo todo. Quando o time melhora numa situação, às vezes vem uma coisinha política dentro do clube que a gente ainda não sabemos. Espero a transparência da diretoria para que o time possa alavancar, porque esse futebol pequeno, o CSA não consegue subir para a Série B. Desse jeito não. Tem que conversar com o pessoal e definir definitivamente aquilo que queremos, aquilo que o CSA quer, aquilo que o projeto que tem. Se for para permanecer, tudo bem, é um projeto. Se for para subir, com esse projeto, com esse trabalho, não sobe não. Não sobe não. Pode até classificar, mas quando chegar em um mata-mata, talvez até passe pela força da torcida. Que a força da torcida do CSA ela é muito grande. É uma torcida, sinceramente, a gente vê de perto, é uma torcida magistral, a torcida do CSA. A- Até que pela força da torcida pode ser até que passe, mas com esse futebol, meu filho. Vamos lá, ainda não é motivo para uma crise. Longe disso, nem a gente quer dizer nada disso aqui.
Não, eu não venho falar crise, Raí, mas é alerta o tempo todo. O time que disputa campeonato, ele tem que estar alerta, por mais que ele esteja ganhando, por mais que ele esteja lá em cima na tabela, mas ele tem que estar com o alerta ligado. O que fizemos de correto essa semana e o que fizemos de errado, isso é em todo jogo. Ok. Só para concluir, mas o bom desempenho foi na Copa do Brasil, né? O campeonato ontem foi a Série C, né? E se não der continuidade, que não vai perder, mas digamos que perca para o Maringá, aí tá feita a crise, né? O Aí tá CSA feito a confusão, como diz o vai ditado, para a né? quinta rodada. O CSA tem uma vitória até então. Como diz Vanderlei Luxemburgo, aí entra na confusão, na zona da confusão. É de ficar alerta. Torcedor do CSA e Igor Magalhães. Você precisa ser mais incisivo, cara. Na minha humilde opinião. Próximo jogo do CSA é domingo, dia 11, né? Às 19 horas, no estádio Rei Pelé. E os ingressos que já está à venda, Luiz. Vamos ver a questão de público. Como tem uma semana inteira aí para vender. Eu acredito que vai dar um bom número. Mas ficou o seguinte, R$ 25 a baixa, a alta. Vai ser a geral e a curva pelo mesmo valor, 35 e R$ 120 as cadeiras. O CSA tem uma semana para trabalhar, uma semana para lavar a roupa suja, ver aquilo que precisa melhorar, tudo, praticamente tudo, e tem uma semana para trabalhar. Certeza terá o apoio da torcida. É início de mês, o pessoal mais ou menos estão recebendo suas finanças, seu salário, e a torcida vai dar esse apoio, com certeza vai lá no estádio dar essa força, que a torcida é uma torcida imensa. Mas é preciso trabalhar e ver. Questão do preço dos ingressos, dá razoável, dá para atender, né? Agora essa bendita curva aí, eu acho que é pelo fato de ficar lá atrás do gol, a televisão mostrar, o pessoal querer aparecer na televisão, ele é um pouquinho mais caro, né? Pode ser isso, mas não tô querendo aqui ser ranzinza com as coisas não, sabe? Mas o futebol, ele é mediatismo mesmo. O futebol é todos os dias tem que estar alerta. Quem trabalha com isso, quem trabalha com futebol sabe que não pode acomodar em tempo nenhum. E quem quer subir tem que ter um projeto feito já desde o começo. Para fazer no andar da carruagem é muito complicado. Eu queria trazer para cá, Luiz, para o bate-papo, essa questão da geral e da curva. Um torcedor me perguntou ontem, né? E eu disse, cara, na minha opinião é o seguinte: o pessoal coloca a curva mais caro para os torcedores procurar a grande arquibancada. Num jogo como o Grêmio, que é televisionado a nível nacional, se você aglomerar a galera na grande arquibancada, na questão das filmagens, transmissão, dá o aspecto de cheio. E realmente estava cheio, o estádio estava cheio. Não estava na sua capacidade completa, né? Mas estava cheio. Então, é mais por questão de transmissão, na minha opinião, né? Não que a diretoria tenha falado nada, mas eu acredito que seja por conta da transmissão. A arquibancada, e a grande arquibancada, na verdade, é mais para juventude que tem força nas pernas para pular, né? A grande arquibancada. O pessoal já tem uma idade já um pouco que já não tem tantas forças nas pernas, como eu, por exemplo, procura um lugar com a sombra do outro lado, né? Uma coisa. E a curva, sinceramente, eu já assisti jogo dos dois lados da curva. Nunca fui fã não de assistir ali por trás A da curva. Sagrado ou não, né, Não, Luiz? não. Ou a grande arquibancada, que gosto também da galera, dependendo do clima, dependendo do horário E do jogo. e do jogo. Se for um jogo à noite, eu procuro a arquibancada para torcer. No meio da galera que eu tiver lá, do CSA, do CRB, do ASA, eu procuro um canto, se for à noite, aí eu procuro conforme o horário. Aí eu procuro a grande arquibancada. Se for um horário de sol, o velhinho não aguenta não, tá? Vamos falar, eu ia falar do Clube de Regatas Brasil, mas vamos falar do Asa, que a gente vinha comentando do jogo. O Asa ganhou de 1-0 do Penedense, mais líder do que nunca. E o Penedense que começa a se complicar na tabela, né, Luiz? Ainda não venceu. Verdade, e a gente manda um abraço para toda a torcida arapiraquense, o Asa voando no campeonato.
Estamos na torcida pelo acesso do Asa à Série C, sim, na torcida. O Asa merece. Manteve a base do campeonato alagoano. No campeonato alagoano, o Asa enfrentou o CRB frente a frente na final, não foi aí? O Asa esquentou o jogo para cima do CRB. E tanto é que nos 2 jogos saiu na frente no placar, na final do campeonato alagoano. Portanto, o Asa manteve a base do time, a base é boa. O Asa hoje, eu vejo o Asa como um dos sérios candidatos a subir para a Série C. E vai, pelo futebol que está jogando, por aquilo que está desempenhando em campo. Espero que na próxima semana a gente não tenha que mudar o nosso comentário. Esperamos sim que o Asa permaneça nessa força, nessa garra, nessa vontade, nesse projeto. Quem quer subir tem que ter um projeto debaixo do braço. A diretoria do Asa tem o seu projeto montado, formado, e pelo trabalho, pelo desempenho que eu vejo do Asa, o Asa é sério candidato sim a subir para a Série C. Vamos ver. Vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que encara amanhã o Cuiabá, 19h30, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. CRB hoje poderia estar dentro do G4 do campeonato. Já falei isso lá atrás. Tem que ter essa gana, essa vontade, esse projeto de subir. Botar na cabeça, botar no papel, botar no treinamento, em campo, no desempenho e ter essa gana para subir. Está na hora do CRB subir. Está na hora do CRB. CRB nunca teve um começo de campeonato na era pontos corridos como teve agora. Mas é preciso sim focar nas finalizações. Tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil, o CRB poderia estar em grandes vantagens, bem melhor. Não pode perder pênalti como perdeu pela Copa do Brasil. Não pode finalizar para fora como finalizou pelo Campeonato Brasileiro. Tem que trabalhar, o Eduardo Barroca tem que trabalhar essa equipe e montar esse trabalho de finalização. O CRB está perdendo gol que é inacreditável. Se marcasse hoje, estaria dentro do G4, quem sabe como líder do campeonato, e estaria em umas condições melhor para enfrentar o Santos aqui em Maceió pela Copa do Brasil. Hora de trabalhar essa finalização e ter essa gana sim, ter esse projeto e pelo que a gente vê, pelo que a gente gostamos de futebol, o CRB é sim grande candidato a subir para a Série A. O CRB não conta com o Rainer, que tem um terceiro cartão amarelo. Ainda continua, né? Que também não jogou contra o Santos. Que é um atleta do Santos emprestado ao CRB. Então o Eduardo Barroca deve ter essa baixa aí no elenco, mas no mais deve ser a mesma formação contra o Santos. É o que ele vem usando, né? Praticamente a mesma formação. O Eduardo Barroca ele já começa a ganhar a equipe que ele quer em campo. E tá certo. É um técnico que tem currículo de acesso, vamos olhar por esse lado. Sabe trabalhar a equipe. O CRB com certeza já está mapeando o mercado para na próxima janela de transferência arrumar mais umas 2 contratações pontuais. Falei lá atrás que se o CRB fizer 3 contratações pontuais para vestir a camisa, o CRB é sério candidato a subir e quem sabe até aí disputar título, viu? Quem sabe até disputar título. Vamos ver, esperar o que acontece. Espero que o CRB continue na mesma pegada, trabalhe essas finalizações para estar dentro do G4. Tem condições, viu? Olhe por esse lado. O time, diretoria, torcida, olhe por esse lado. Tem condições e o projeto é bom. Projeto grandioso do Clube de Regatas Brasil. E está na hora de firmar melhor dentro de cada campeonato que está disputando. Tem algumas campanhas aí nos grupos de torcedores regatianos. Que lugar de regatiano é no Rei Pelé amanhã. A gente falou do valor do ingresso do Centro Esportivo Alagoano. O do Clube de Regatas Brasil ficou o seguinte, Luiz. R$ 15 a baixa, R$ 30 a GA ou a curva, R$ 30 e R$ 150
as cadeiras, a- assim, bem mais barato, né? Bem mais acessível. E realmente, lugar de regatiana amanhã é no Rei Pelé, Luiz. É a hora da torcida dar esse apoio ao time, né? O time trouxe um bom resultado pela Copa do Brasil. O time poderia ter ganho o jogo também pelo Campeonato Brasileiro, mas foram dois bons resultados fora de casa. Foi uma jornada muito longa, né, Raí, para o CRB sair para jogar lá em Belém do Pará, depois viajar para São Paulo. Foi uma semana exaustiva, cansativa. Volta para jogar em seu domínio. Agora com o apoio da torcida, com o apoio da torcida, né? E tá em preços acessíveis, sim. Hora de lugar de regatiano é no Rei Pelé, hora do pessoal ir para lá, hora da gente apoiar o time e fazer essa força junto com o time. Merece o apoio da torcida, sim. Vamos falar aí dos placares, Luiz, que inclusive a gente errou bastante nos nossos O palpites. pessoal não ajudaram, né? Os times não ajudaram. Aquilo que a gente esperava dos clubes, por aquilo que a gente gosta do futebol e vê dos clubes, não foi nós que erramos, foi os clubes que erraram. É muito bem. É, hoje a gente tá fazendo um mês de canal, você sabia? Sim, graças a Deus, um mês, né? Estamos aqui. Dia Papo. 5, estamos fazendo um mês. Queria mandar um abraço aqui. Eu não sei se a gente falou, Luiz, no começo, os nossos patrocinadores. JM Telecom, tomar conta aqui da nossa questão da internet. E MM Refrigeração, do meu amigo Marquinhos, tomar conta dos nossos ar-condicionados. Você falando em abraço, Raí, eu estava ligado ontem no vôlei, na decisão do vôlei feminino. Campinas, meu amigo Celestino, né? Foi vice-campeão. E essa medalha aí pra gente vale ouro, beleza? Meu amigo Celestino, Campinas, vôlei Renato, jogou contra o Cruzeiro, né? Parabéns, meu irmão. Tamo junto aí na torcida. Você merece demais. E o Celestino, que vai estar de férias, esse mês agora. Lá pro meio do mês, final do mês, e vai estar aqui com a gente, né? Muito obrigado aí pelo carinho e atenção, meu amigo Celestino. Falar pela primeira vez, Luiz, a gente nunca falou de seleção brasileira, mas vem rodando tanto essa questão do técnico. E a CBF espera porque espera pelo Ancelotti e o Ancelotti se pronunciou referente à data para responder à seleção brasileira. Ele falou o seguinte: posso esclarecer que a verdade é que eu tenho um carinho enorme pelo clube, pelo meu clube no caso, né? Pelos meus jogadores e pela torcida. Não falarei sobre o meu futuro antes do dia 25 de maio. 25 de maio, hoje é 5, então teria aí 20 dias pela frente. Deixa que temos aí há um mês, já a primeira disputa aí, né? Contra o Equador. E a seleção continua sem treinador, Luiz. Seleção brasileira, Raí, assim, um pouquinho de calma para falar da seleção. Hum, assim, eu sou muito fã da seleção brasileira com Romário, Bebeto, até pela idade que tenho já, Romário, Bebeto, Kaká, Rivaldo, o Zico, lá na era de 82, por aí, o Zico. É, era seleção de encher os olhos, sabe? Seleção em peso com o apoio da torcida. E hoje em dia a gente vê a seleção brasileira, o pessoal querendo mudar até as cores de uniforme da seleção brasileira. Isso é sem preconceito às cores, sabe, Raí? Mas isso é tão triste ver a nossa seleção passando por esses momentos, querendo contratar a CBF, querendo contratar um técnico para comandar a seleção brasileira, que é um excelente técnico, o Ancelotti não deixa de ser, mas aquela agonia para contratar, aquela espera. Faz tempo que a CBF tem esse namoro com o Ancelotti e ele nunca veio. E a CBF não toma uma decisão para já montar essa equipe, já montar esse time para classificar ainda, né, nessa eliminatórias e depois tá na Copa do Mundo para a gente enfrentar as grandes seleções
E eu sempre vi a seleção brasileira como a melhor seleção. Eu sempre vi a seleção brasileira como disputando no ranking a seleção principal. Mas hoje tem essa coisa dentro da CBF, esse namoro pelo Ancelotti, quer tirar ele lá do Real Madrid. E o Real Madrid disse que se pagar a multa rescisória, ele sai sem problema nenhum. A CBF quer trazer sem pagar a multa rescisória. Aí eu não sei como é que consegue contratar de graça, né? O técnico na altura, que é o Ancelotti, trazer de graça para a seleção brasileira, eu não consigo entender como é que a CBF pensa em montar uma seleção assim de graça. De graça, me diz o que é que tu encontra hoje de graça no É, mercado, realmente, é verdade. né? Nada, 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 nada. Aí não quer pagar a multa rescisória para trazer o treinador. Aí nem traz o treinador, nem por outro lado forma um plano B em cima do Jorge Jesus, que também é um excelente técnico. E fica nessa situação. E só quem perde é a seleção, só quem perde é o povo brasileiro que gosta da seleção. Aí, quando falar da CBF, é complicado falar dessa instituição. Vamos lá, os jogos de ontem, Luiz. Como eu falei, a gente errou um bocado. Isso. Mas vamos lá. O Vasco deu a lógica, perdeu pro Palmeiras. Grêmio 1-0 no Santos, você acertou o placar. E o Flamengo que perdeu pro Cruzeiro, inclusive com um gol de Gabigol aí no finalzinho, 2-1. Falar também na Série B antes, Luiz. Atlético Goianiense 1-0 no Novo Horizontino. O Atlético Paranaense, e aí foi uma zebra, na minha opinião, perdeu por 4-1 pro Botafogo de São Paulo. Chapecoense 2-1 no Criciúma e Operário 1-0 no América Mineiro. Vamos falar separadamente dos três da Série A e a gente fala um geral da Série B. Vasco e Palmeiras, Luiz. Vasco e Palmeiras, meu Jesus, que jogada bonita do Vasco. Pense, o goleiro do Vasco é o Jardim, é um baita goleiro, mas a saída do zagueiro com aquele desastre, foi um desastre do Vasco ontem, aquela jogada. E por fim, terminou a bola sobrando para o Vitor Roque, e o Vitor Roque, por fim, fez o seu primeiro gol pelo Palmeiras. É eu falei para tu, Raí, lá atrás, que eu não gosto do elenco do Vasco e do Santos. Eu não vejo um futebol bom. E o presidente do Vasco, que lá no começo do campeonato disse que vamos fazer o Vasco disputar Libertadores. Não, desse jeito, meu filho, você talvez dispute a Série B. Tem que tomar cuidado, Vasco. Tem que tomar cuidado, melhorar o seu trabalho. O Felipe é diretor do Vasco e é técnico. Não se trabalha assim, não. Tem que ter uma definição, tem que ter um projeto mais eficaz. Nessa situação, talvez sim, em vez de Libertadores, dispute a Série B. Nossos adversários aqui de Alagoas na Copa do Brasil, Grêmio e Santos, 1-0, Grêmio. O Grêmio, que é a mídia gaúcha, fazia até uma campanha em estádio zero, né? Mas a torcida do Grêmio vê a necessidade que o time precisa do apoio da torcida. Se for pensar por esse lado, porque apanhou do CSA, estádio zero. Já pensou? Torcida zero. A torcida foi, apoiou, o Grêmio ganhou, dá uma fugidinha ali da zona do rebaixamento e afunda o Santos. O Santos com o Sport fica disputando aí a lanterna do campeonato brasileiro. Complicado para o Santos. O Grêmio dá uma fugidinha, melhorou, ganhou o jogo, mas é muito pouco ainda para aquilo que a torcida gremista espera do time. 2-1 Cruzeiro no Flamengo, Gabigol que não comemorou o gol e ainda soltou essa. Talvez tenham que aceitar que eu tenho um pouquinho de estrela, disse o Gabigol. Com todo respeito ao Gabriel Barbosa, ele no Flamengo sempre torci por ele. Gosto muito do Flamengo. Mas hoje o Gabriel Barbosa, Raí, não faz falta nenhuma ao Flamengo. A verdade é essa. O jogo do Flamengo ontem foi um jogo apático do Flamengo. Mas alertando, é por isso que eu digo, tem que estar sempre o laranjinha aceso para todo o time de futebol. O Flamengo essa semana, pela Libertadores, o Flamengo decide a vida dele na Libertadores contra o Central Córdoba lá na Argentina. Se perder o jogo para o Central Córdoba, ele
começa a virar uma crise dentro do Flamengo. O futebol apresentado ontem pelo Flamengo, a semana passada a gente falava do excelente futebol do Flamengo. Já hoje a gente fala do jogo do Flamengo que foi um desastre ontem. Muitos erros. Léo Pereira atabalhoado daquele jeito, já quase em cima dos 45 minutos, faz uma falta daquela dentro da área, pênalti muito claro, e que o seu Gabigol perdeu, viu? É que tem essa estrela toda, mas perdeu. O melhor jogador ontem em campo foi o goleiro do Flamengo, Rossi. Fez excelente defesa. E se a zaga tivesse alerta, se o seu Léo Pereira tivesse no jogo, se ele tivesse no jogo, eu acho que ele pagou ingresso para assistir o jogo de dentro do campo. Se tivesse ligado, talvez na hora que o goleiro defendeu o pênalti, ele tinha corrido junto com o Gabigol e dado o encosto de novo no Gabigol. O Gabigol perdia o pênalti, ou talvez fosse pênalti de novo, né? Mas se ele tivesse ligado. Portanto, Felipe Luiz tem que trabalhar. O Danilo está no banco, que eu acho que nessa próxima você vai ver isso. Nesse próximo jogo pela Libertadores, o Danilo já vai ser titular. Vai ser pelo que o Léo Pereira ontem jogou. Não dá isso, meu filho. Jogo é imediatismo, é o momento, é o jogador, é o treinamento. Tem que estar alerta o tempo todo. Por isso que a gente reflete de novo aos nossos times aqui em Alagoas. Tem que estar alerta o tempo todo, não pode acomodar de jeito nenhum. E o Flamengo ontem acomodou, o Cruzeiro ganhou o jogo. O primeiro tempo do Flamengo ainda foi razoável, gol bonito do Arrascaeta, mas o segundo tempo me deixou a desejar demais para o time que é, para o elenco que tem. Fala aí da rodada em geral, Luiz, da Série B, e abrindo aspas para o Atlético Paranaense, que perdeu por 4-1 do Botafogo de São Paulo. Lembra que eu falei no contexto geral? Eu vi o Coritiba essa semana botar 1-0 na Ferroviária e a Ferroviária empatar e virar o jogo para o Coritiba. Esses times que têm assim, digamos assim, um pouquinho mais de peso de camisa. Coritiba, Goiás, Atlético Paranaense. E eu também já falei aqui no programa que o CRB não deve, o elenco do CRB não deve a nenhum desses elencos. E o time dentro de campo do CRB não deve a time nenhum desses clubes aí, chamado, em aspas, os clubes cotados a subirem para a Série A pela história que tem já no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense apanhou e bem apanhado, como diz o ditado. Foi uma surra daquela, viu, Atlético Paranaense? Esses times, Raí, que tem um pouquinho mais de situação financeira melhor, com a abertura da janela, eles vão, com certeza, estar mapeando o mercado para irem atrás de algumas contratações para chegar e suprir as necessidades dos times. A partir daí é que nós vamos ver aqueles que realmente começam a criar gordura no campeonato. Portanto, faço mais um alerta ao CRB. Não pode perder as oportunidades que vem perdendo. Tem que finalizar melhor. E tentar voltar para o G4 para criar essa gordura no campeonato. Quanto à rodada de ontem, foi boa para o CRB, que joga amanhã sabendo já do resultado que tiveram. É hora de trabalhar, hora de finalizar melhor. E quanto ao Atlético Paranaense, eu vou dizer, Raí, eu não vejo nem como zebra, não. Os times estão trabalho muito adequado, estão estudando muito um ao outro. Faz parte. Foi uma goleada, mas olhando pelo outro lado, o Botafogo também tá começando a se arrumar. Jogos de hoje, tem 2 jogos pela Série A e 1 pela Série B. A gente vai fazer aí os comparativos e fazer de acordo com os palpites a nossa aposta, beleza? Bragantino e Mirassol às 19, tudo pela Série A. E Juventude e Atlético Mineiro, 8 horas. E tem pela Série B, Goiás e Avaí. Fala aí no teu palpite, Luiz. Bragantino e Mirassol. O Mirassol tem um projeto muito bonito. CT bacana, Luiz, também, viu? Do Mirassol. CT grande. Eu vi um vídeo no YouTube que tá. O Mirassol é um time para o futuro, viu, Raí?
O Mirassol é um time para o futuro. Vejam só o chamado trabalho Prazo. a longo prazo. É um time para o futuro, o Mirassol. E começou trabalhando, fez algumas contratações grandes de peso, o Mirassol, mas hoje enfrenta o Bragantino. O Bragantino é aquele time de força, é aquele time de competição pela história que tem já na Série A, pelo tempo que já vem na Série A. É um time SAF, um investimento grande do Bragantino. Hoje, pelo fato de estar em seu domínio, talvez de Bragantino, talvez. Mas falando isso, sem demérito nenhum, não. O Mirassol é um time para o futuro. Mas hoje, talvez de Bragantino, talvez. Bragantino, então. Bragantino. Juventude e Atlético Mineiro. Há tempos atrás, eu dizia que o Atlético é disparadamente, o Atlético Mineiro é disparadamente o Favorito. favorito. Mas hoje, pelo futebol que o Atlético vem mostrando, o Cuca ainda não conseguiu desempenhar aquilo que ele quer dentro do Atlético. Recentemente tem a contratação do Dudu, o Denilson ontem já cravou, né, a contratação do Dudu pelo Atlético Mineiro. Vamos ver se melhora, mas hoje contra o Juventude, eu ainda não vejo o Atlético, sei lá, vacila demais o Atlético. Vou apostar no empate. Empate. Goiás e Avaí. Outro jogo grande pela Série B. CRB está de olho nesses dois confrontos. Goiás e Avaí. Talvez o Goiás, por estar jogando em casa, seja Goiás. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou de empate. Também. Então, tem aí Bragantino, empate no Juventude e Atlético Mineiro e empate no Goiás e Avaí. Sim. Fazer as apostas aí, ver os nossos palpites, como é que vai ser hoje. No mais é isso, Luiz. Tem alguma coisa a acrescentar? Quer mandar um abraço para alguém? Faça as suas considerações finais. Nas nossas considerações finais, Raí, né? O pessoal que gosta de apostar aí nas casas de aposta, nas bet, aposte com responsabilidade, né? Isso. Aposte com responsabilidade. E eu acho que quem errou não fomos nós aqui do Papo de Bola, foi os times que erraram. É isso Foi aí. os times que erraram pelo que apresentaram. Pelo amor de Deus, né? É verdade. Vamos deixar um abraço aqui a todo o pessoal que nos assiste, pedindo a você, minha gente, se puder nos ajudar e quiser nos ajudar, o acesso é livre. Deixa o teu like, o teu comentário, a gente respondemos. Hoje estamos com um mês de programa, feito com muita transparência, com muita simplicidade, com muito carinho por vocês, porque eu sei o quanto vocês gostam de futebol, assim como nós gostamos, tanto é que estamos aqui. Desejando um abraço a todo esse pessoal e quero a minha vizinhança desejar um forte abraço à dona Solange, a Maria, o Romero e a dona Rosilda. Tá aqui o abraço do Papo de Bola, da equipe do Papo de Bola para todo esse pessoal. Galera, lembrando que amanhã é pré-jogo do Clube de Regatas Brasil. Beleza? Mas é isso. Um forte abraço, galera. Muito obrigado aí pela atenção e audiência. Beleza? Tamo junto. Um abraço.